da fé! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos edificar a nossa fé? Então, galera, eu queria falar hoje uma palavra muito abençoada para a sua vida. E para você que não me conhece, meu nome é Celso Henrique, mais conhecido como Celso Henrique já é. Sou um pregador de fé e eu proponho no meu coração trazer ministrações simples, curtas, com reflexão, como uma palavra revelada ao seu coração, para que essa palavra possa estar startando, ativando o seu espírito, para que você entre em lugares em Deus. Então são ministrações bem simples, bem objetivas, tá? Mas eu creio que você será muito edificado. Então eu queria falar um pouco sobre o coração do homem, sobre fé. Eu creio que a fé que vem do coração, ou a fé segundo o coração de Deus. Deus tem falado esse dia muito sobre a fé que capta o que está no coração dele. Sabe, eu sei que existe um tipo de fé, que é a fé que vem do coração, mas eu não vou me deter a isso aqui agora, não vou falar sobre isso. Vou falar realmente dessa fé que capta a intenção que está no coração de Deus. Então eu poderia dizer que a fé que é a fé segundo o coração de Deus. Eu acho que ficaria bem melhor assim. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, essa proximidade eu quero trazer no sentido de intimidade, de relacionamento. Então, nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu chamo isso de relacionamento de amor. Na religiosidade, nós aceitamos a Deus para ser crentes, para ser evangélicos. Uma mentalidade religiosa, ela só vai aceitar a Deus para fazer coisas, ou para mudar de religião. Mas a proposta do Evangelho, que é Cristo, que é o caminho que leva ao coração de Deus, é nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos aproximar de Deus através de Cristo e da pessoa do Espírito Santo, eu me envolver num relacionamento de amor com Ele diário, através da leitura da sua palavra, da oração, das práticas espirituais, da oração em línguas, enfim. Através desse relacionamento que eu vou ter diário com Deus, de separar um tempo para Deus, no meu Mateus 6,6, é que eu vou me relacionando com Deus e eu vou captando a essência do coração de Deus através da leitura da palavra, através da intimidade com o Espírito Santo. Ele vai me dando passos, ele vai me guiando. Eu vou começar a entender a sua voz, o seu toque sobre a minha vida. Nesse relacionamento, eu vou começar a entender o coração do meu pai. Assim como um filho biológico com o seu pai, ele vai dia a dia entendendo a intenção do seu pai. Digamos, eu tenho duas filhas, pelo menos até essa data, até esse ano, né? Estamos aqui no ano 2021. Então, eu tenho duas filhas, Débora e Rebeca. A minha convivência com ela vai fazer com que ela capte quem é o caráter do pai dela. Vai ter coisas que eu não vou nem pedir para ela fazer ou deixar de fazer, que ela já vai entender. O meu pai não gosta disso. Pelo tempo de convivência que ela vai ter comigo. Porque hoje o grande problema da humanidade é paternidade. Porque hoje o divórcio é um dos grandes vilões, por causa da distância da figura paterna com seus filhos. E a melhor forma de educar o seu filho é estar perto deles, é brincar com eles, é comer com eles, é conversar com eles. Estar junto dos filhos
vai dar destino e propósito. E a maioria das pessoas, não estou dizendo que todas, mas a maioria que não tem a figura do pai, não tem um relacionamento com o pai, essas pessoas estão sofrendo em várias coisas ruins aí dessa vida. Ok? Então, a proximidade, a intimidade gera relacionamento. Perdão, o relacionamento gera intimidade. E a intimidade gera confiança. Confiança é um fruto do Espírito. Sabia disso? A confiança que é um fruto do Espírito, que é fé. Fé é confiar. Fé é certeza. Então, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, gera um fruto da confiança. Eu passo a confiar em meu Pai. Eu passo a crer que Ele existe, que é galardoador. E fé deixa de ser um amuleto. Fé deixa de ser uma varinha mágica. Sabe? Por isso que eu comecei dizendo que o tema dessa mensagem poderia ser a fé que compreende o coração de Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu compreendo o seu coração, a intenção do seu coração. Eu começo a falar, pensar, agir igual a Deus. Então, Deus não quer só que eu tenha a fé, que a fé é a essência do meu espírito, é a certeza, a convicção segura no que eu vejo, mas eu creio que já é. Isso é fé, é crer com firme convicção no que se ouve. Fé é certeza na palavra, enfim. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho um relacionamento de amor com Deus, eu começo a entender o coração de Deus. Deus quer abrir o seu coração com seus filhos. Deus quer ter um relacionamento. Deus quer que os seus filhos tenham um relacionamento com Ele para que possamos conhecer o seu coração. Vai muito além do que ter coisas. Tem pessoas que aprendem tudo sobre os tipos de fé, como fé vem, como fé cresce, como fé permanece, e se esquece do relacionamento. Mas Deus, Ele quer muito mais do que isso. Deus quer uma intimidade. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração que seja totalmente dele, para que Ele se demonstre forte na vida dessa pessoa. Veja que Deus, Ele está à procura de coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, 1 e 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel vai escolher o rei de Israel, que Deus manda Samuel na casa de Jessé, pai de Davi e seus irmãos, vai passando os irmãos de Davi, os mais belos, os mais fortes, e Deus diz, não, Samuel. E Jessé manda todos os seus irmãos e esquece Davi. Aí Samuel diz, o profeta e sacerdote Samuel disse, não é esse. Não é nenhum desses. Tem nenhum não. Eles tem um lá no campo. Chama ele. Chamou Davi. Deus disse, é esse. Aí Deus diz assim no versículo 7 para Samuel. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Você sabia que nós temos dois corações? Um coração natural, de carne, que nós temos. Um coração humano. E nós temos um coração espiritual. Nós temos olhos espirituais. Nós somos porque nós somos um ser espiritual. Então Deus está olhando pelo nosso coração espiritual, onde brota todas as nossas intenções, vem do coração. Sabe? Veja que interessante. Saul foi escolhido rei de Israel, assim como Davi foi o sucessor de Saul. Sendo que Saul, ele peca, ele erra, porque sempre o rei tinha que perguntar ao sacerdote, no caso aqui era Samuel nessa época, se ia para a batalha, se não ia. E Samuel, ele foi estar com Deus, e Saul, ele se precipitou indo para a guerra sem consultar Samuel. Ele foi lá e fez sacrifício no lugar do sacerdote, que não poderia. E ele foi negado diante de Deus, ele errou, ele pecou, ele errou. E o trono dele foi
cancelado por causa disso, diante de Deus, né? E o pecado de Davi? Davi foi escolhido como rei, mas ele adulterou com Betseba, esposa de, se não me falha a memória, de Urias, e ainda botou o esposo dela na frente da batalha com a intenção dele morrer, e ele morreu. Então foi quase um assassinato, entre aspas. Então eu não estou aqui querendo teologizar as coisas, mas me entenda que o pecado, não sei nem se isso existe, o pecado de Davi foi bem pior. Apesar que não poderia o rei fazer sacrifício, mas Davi também comeu o pão da propiciação que não podia. Entendeu? Quando ele era rei de Israel. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é que o pecado de Saul, em comparado ao pecado de Davi, Davi pecou muito mais. Não sei se eu estou nem correto falando isso, porque diante de Deus pecado é pecado, né? Mas o coração de Davi em se arrepender, olha o salmo que Davi escreveu, o Salmo 51, ele se arrependendo. Já Saul, ele não se arrepende. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é mudança de direção. E a palavra de Deus diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Já Saul ficou o tempo todo uma vida que ele falava que se arrependia, mas não se arrependia e começava a fazer erros. Um arrependimento diante de Deus, um coração quebrantado e contrito é aquele que se arrepende e deixa. E muda a rota, metanoia, mudança de direção. Então Deus hoje quer sondar o nosso coração. Ele não quer só que a nossa fé, aleluia, chucatarabás, que a nossa fé simplesmente funcione para ter coisas. Ele está trazendo nessa ministração uma fé que capta o coração de Deus, o coração dele, e que anda segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então Davi, por mais merda que ele fez, por mais bobagem que ele fez, mas foi um cara que se arrependeu. Foi um cara que foi diante de Deus, se arrependeu quando Deus mandou o profeta Natan ir lá falar para Davi dos pecados dele, porque o pecado cega. O pecado cega. Pecado é obra da carne. Pecado não vem de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é andar em incredulidade. Pecado é não crer no que Deus fala. Pecado é andar fora da identidade. Pecado é andar fora do discernimento da paternidade. E quando Natan foi lá e disse o pecado de Davi, as escamas dele caem, ele não só ele tem remorso, mas ele se arrepende. Ele vai diante de Deus ali, escrevendo o Salmo 51. Você vai ver o coração de Davi no Salmo 51 ali, na hora do seu pecado. Ele se arrepende, houve uma consequência, porque Betseba ficou grávida e o filho morre. Mas ele lava o rosto e ele segue. E a Bíblia diz lá em Atos 13, 22, achei Davi, homem segundo o meu coração. Porque ele captou a intenção. Existe uma fé em que você está num relacionamento com Deus, você entende a intenção. Você está junto com o autor e consumador da fé. Você não está com ele por interesse. Você está com ele porque você o ama, porque ele é galardoador. E mesmo que você não tenha essa grande fé, ele vai te presentear, ele vai derramar bênção sobre você, porque você está com ele está com você. E você tem o fruto do Espírito, a confiança, que ele cuida de você. Entende? Então, a religiosidade ela afasta o homem de Deus, mas a graça ela aproxima o homem de Deus através de Cristo Jesus. Deus quer muito mais do que te dar as coisas. Ele quer ser tudo o que você necessita. E quando ele é o tudo vem para você. Porque tudo vem de Deus. E quando você tem um tudo, você já sabe que já tem tudo. Você anda em fé sabendo que já tem tudo. Tudo é seu. E tudo que é do Pai é seu. E tudo que é seu é do Pai. Pense numa fé que funciona. É a fé do herdeiro.
É a fé que crê que tudo já é, porque eu e o Pai somos um. Tudo que é do Pai é meu e tudo que é meu é do Pai. A terra é minha. Os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Então tudo que é do Pai é meu. Então veja o coração de Davi. O coração de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Isaías 41. Esqueci o versículo, acho que é o 8. Diz que Abraão era amigo de Deus. Está em Tiago também. Tiago 2, 23, se não falha a memória. Abraão, chamado amigo de Deus. Abraão, embora tendo mentido, né? Disse lá para o rei que a esposa dele era irmã. Abraão teve oscilações em sua fé, porque Deus disse para ele: sai da tua terra, terás um filho. Ele teve relação, ouvindo a voz de Sara, teve relação com Agar e gerou Ismael. Mas nesse processo ele foi se fortalecendo, ele foi crendo. Ele foi, crendo e andando com Deus. Deus não quer só que você creia, Deus quer que você ande com Ele. Você tem um relacionamento com Ele. Vamos falar de Moisés. Moisés que viu todos os milagres de Deus, pela fé ali, aqueles milagres, no Egito, libertou o povo do Egito, andou no deserto. Deus disse que ia matar o povo, ele não. Deus disse: esse povo está com o coração endurecido. O povo de coração duro a servir. E Moisés chega para Deus e diz: ó, o que os outros povos vão dizer? Que então Deus que mata o povo que libertou? Deus faz: uau! Tá bom, Moisés, os mais novos vão herdar a terra. Entende? Teve outra situação, eu não sei se foi a mesma. Está lá em Êxodo 33, do 30 ao 33. Deus disse: olha, esse povo está duro demais o coração. Esse povo quer só bênção. Esse povo quer usar, trazendo para hoje, a fé como amuleto. Então esse povo vai ser abençoado. Mas eu não vou não, vou mandar um anjo. Mas eu não vou não, esse povo com esse coração aí, não vou não. Moisés disse: Senhor, quem é que vai? Deus disse: o anjo vai, eu não vou não. Moisés disse: Senhor, quem é que vai? Deus disse: eu já disse que o anjo vai e vocês serão abençoados. Você não quer bênção? O povo não quer bênção? Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. Deus fez: uau! Esse cara aí conquistou meu coração. Esse cara aí pegou a intenção que há no meu coração, que é o relacionamento, que é o amor. Meu Deus, isso é demais. E Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou contigo. Aprenda a pegar isso, pega essa chave, pega esse código poderoso, pega essa revelação, irmão. E não tenha fé como amuleto, porque Deus pode te dar tudo que você quer. Ele é teu Pai. Mas existe um nível mais alto, que está acima dos dons. 1 Coríntios 12. Que ele diz assim: olha, tem um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, meu velho, não funciona. O que rola no coração de Deus é amor. E esse amor, essa paixão a Deus. Feito Paulo, que tinha uma fé extraordinária, disse: tanto faz ser ter muito, ser ter pouco, eu estou com a minha fé estável, eu amo o Senhor, isso que importa. Feito Tiago, que diz assim: olha, tem um motivo de toda alegria ao passar por prova. Não, existe um lugar em Deus muito maior que ter as coisas. A fé é muito bom, a fé ela é gestacional, a fé ela é recebedora. O crer é gestacional, a fé é recebedora. A fé recebe o que Jesus já fez. Mas, sabe, a fé que compreende a intenção do coração do Pai é uma fé extraordinária. E que possamos viver feito Davi, feito Abraão, feito Moisés e como Jesus. A fé que se sacrifica por todos, por amor. A fé que compreende o coração do Pai. E o Pai diz: esse é meu filho amado que cumpre a minha vontade. Que Deus olhe para você como olhou para Cristo e diga: esse é meu filho amado. É um homem segundo o meu coração. É um homem que entende o que eu faço. É um homem que captou o meu caráter. Uau!
Meu Deus! Uau, uau! Foi forte ou não? Então diga aí, uau! O que é uau? É um aleluia moderno. Yes! Aprenda a vibrar com Deus. Aprenda a vibrar com a revelação. Aprenda a vibrar. Deus não te chamou para sistema. Você que está me ouvindo aí agora, que está ainda, eu tenho que fazer isso. Eu prometi isso a Deus, não cumpri. E agora Deus vai me pegar. Eu vi aquilo. Para com isso, vai com relacionamento. Vai conhecer o coração do teu pai. Só um filho que não pode comer o pão da propiciação, que estava lá no tabernáculo, no templo, agora apalhou a memória. Davi foi lá e comeu, porque estava com fome. Só alguém que conhece o coração do pai faz isso. Enquanto que uma certa situação que o povo ia carregando a arca, e não sei se foi Uzias, tocou na arca e a arca ia caindo e foi fulminado. Por que Davi não foi fulminado no tempo quando comeu o pão da propiciação? Intimidade, gente, intimidade. Intimidade, como Davi dançou quando trouxe a arca de volta, que pulou até as roupas de baixo dele apareceram. Intimidade. Quem teve intimidade sabe o coração de Deus e ultrapassa o que é comum um rei fazer isso. Olha, mas quem é íntimo sabe que o coração do pai, o que é que almeja, ele vai lá e agrada ao pai. O pai faz uau. Deus não te chamou para fazer. Jesus não é um produto para você oferecer. E Deus não te chamou para fazer. Deus te chamou para ser, para estar. Estar é melhor do que fazer. E você faz porque você está. Está o quê? Com Ele. Uau, isso não é demais? Essa palavra te liberte. Liberte toda a culpa, todo o julgo, toda a condenação. De toda... Tem pessoas que estão me ouvindo que, sabe, tá no Evangelho porque está. É você mesmo. Manda pro seu filho adolescente, manda pro seu filho jovem, manda pro seu esposo que tem insistido para ele ficar na igreja, para ele ficar na igreja. Isso aí não segura ninguém na igreja não, pai. O que segura a pessoa em Deus é o amor. Uau! O que segura a pessoa em Deus é o amor. E se ele entende o que é amar a Deus, ele vai se relacionar com Deus, entendendo que Deus é um amigão, é o brother, ele pode fazer assim, chega aí, como eu vou fazer agora? Ó, eu e Jesus e o Espírito Santo, chega aí batendo, é nós, estamos juntos. Até a eternidade, somos um. Entende? Agora, não faz um adolescente e um jovem, ou qualquer outra pessoa, viver em santidade falando de pecado. Não peque, não faça, não peque. Não, é falando de graça. É falando de quem Jesus é, do que Jesus fez, de quem Deus é. Nossos jovens, nossas crianças, os adultos também tem que se apaixonar, meu irmão. Tem que ser chapado, tem que ser apaixonado por Jesus. Aí eles nunca vão deixar, porque o Evangelho é por amor. Entenda o coração de Deus. E a sua fé funcionará como nunca. E você não vai precisar nem falar nem agir. Você vai atrair. Meu Deus, que código poderoso! Quem anda compreendendo o coração de Deus, a fé segundo o coração de Deus, ela atrai. Vou repetir. A fé segundo o coração de Deus, ela atrai o que é de Deus. Por quê? Porque é lhe dado gratuitamente. Porque é um relacionamento herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Foi forte ou não? Essa palavra foi relevante para você? Compartilha isso com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Faz teu comentário. Porque mais pessoas vão receber essa mensagem. Fala o seguinte, espalha aí para um monte de pessoas aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se reconciliar com Deus novamente depois dessa mensagem. Muitas pessoas que já amam a Deus, mas não tinham essa profundidade. Mas a partir de hoje, a vida delas nunca mais será a mesma, porque é o próprio Deus falando com você. Compreenda o meu coração. E eu te amo. Você é minha filha e meu filho. É uma intimidade mais profunda. A fé é segundo o coração do Pai. O Pai te ama. Já é. Tá feito.